No último episódio de Grandes Civilizações... Na verdade, na Índia Antiga, aceitar o destino que foi elaborado para você antes de nascer era como aceitar as leis da natureza. Lutar contra o próprio destino significava perder a oportunidade de renascer como algo melhor na próxima vida. As castas foram uma forma de organizar as pessoas, dando-lhes um lugar na sociedade a partir do momento em que nasciam. Cada criança pertencia à casta em que nascia e tinha geralmente que cumprir esse papel para o resto de sua vida. Grandes Civilizações. A Índia, segunda parte. O sistema de castas que existia na Índia era muito rigoroso. Se você nascia em uma casta, normalmente continuava nela. E as pessoas de castas mais baixas tinham vidas mais duras do que as de casta alta. Então por que os indianos achavam que as pessoas poderiam ter esse ou aquele destino com base apenas no fato de uma criança ter nascido nessa ou naquela família? O motivo era que, para os indianos, vida não era algo que acontecia apenas uma vez. Quando uma pessoa morria, a crença é que ela voltava para viver uma nova vida. E quando morria novamente, reencarnava numa próxima vida. E quando morria de novo... você entendeu. Cada vez que a alma nasce de novo, em um novo corpo, para viver uma nova vida, o ciclo recomeça. Quem foi e o que foi na vida passada, renascia com ela. Era a lei do karma. O karma de uma pessoa é um tipo de mochila onde ela carrega a própria alma. Cada vez que a pessoa fazia algo de ruim, era como se pedras pesadas fossem colocadas na mochila. Toda ação que uma pessoa realizava teria uma consequência. No final da vida, quando era hora de fazer a viagem da reencarnação, todas as coisas ruins de uma pessoa fariam pesar a alma e elas seriam arrastadas para baixo na escala do sistema de castas e forçadas a viver uma vida difícil mais uma vez. Se você fosse realmente mau, você renasceria como um animal. Ou pior ainda, como um Dalit. Pessoas tão abaixo na escala que nem sequer pertenciam a uma casta. Mas, se a pessoa foi boa durante toda a sua vida, ela poderia ter um destino bem melhor na próxima vida. O caminho da iluminação. No ano 563 a.C., um homem trouxe uma nova perspectiva para a Índia. E suas ideias ajudaram muitas pessoas que estavam sofrendo sob o sistema de castas. Este homem se chamava Siddhartha Gautama, mas com o tempo ficou conhecido como Buda. O jovem Siddhartha era o principal herdeiro de um pequeno reino. Seu pai o amava e não queria que ele sofresse. O jovem príncipe foi isolado num palácio maravilhoso, cercado por diferentes prazeres, funcionários e música agradável. O pai tentou esconder de Siddhartha a verdade sobre o envelhecimento, a doença e a morte. Mas Siddhartha suspeitava de que havia mais vida para além de sua prisão de luxo. E como era um jovem inquieto, começou a deixar o palácio para ver seus súditos. Na primeira vez em que saiu, ele viu um homem velho e curvado. Na outra vez, viu um homem doente. E em outra ocasião, viu um homem morto. Ele ficou consternado, não sabia sobre o sofrimento que as pessoas tinham que suportar no mundo real. Ele decidiu não voltar à sua vida de fantasia. Então, abandonou toda a riqueza para meditar sobre o sofrimento das pessoas no mundo. Siddhartha embrenhou-se na floresta e viveu sem casa. Ele raspou a cabeça e vestiu apenas trapos. Siddhartha praticava algo chamado meditação. Usando o poder da sua mente, ele controlava a respiração, comia pouca quantidade e poderia permanecer praticamente imóvel por horas ou mesmo dias. Ele meditou para aprender os mistérios do universo. Passou anos meditando e finalmente aprendeu a meditar mais profundamente do que qualquer outro homem. Um dia algo aconteceu. Era como uma grande luz envolvendo sua alma.
Siddhartha foi contar sua grande descoberta às pessoas. A partir desse dia, ele ficou conhecido como Buda, que significa o iluminado. Todo sofrimento nasce do desejo de adquirir algo. Se conseguirmos parar de desejar, nós também vamos parar de sofrer. Buda ensinou que ao controlar os próprios desejos, uma pessoa pode se tornar seu próprio mestre. De modo que quando morre, não há mais necessidade de renascer em outra vida. Assim a alma alcança o nirvana, onde o sofrimento e as doenças não existem. Isso significava que a alma de uma pessoa poderia permanecer em um estado de paz absoluta. O crescimento do budismo. No século V a.C., a Índia caiu nas mãos de invasores estrangeiros. Primeiro foram os persas, sob o comando de Ciro I. E 200 anos depois, no ano 327 a.C., os gregos, chefiados por Alexandre o Grande, partiram para a conquista. Chandragupta foi o primeiro rei indiano a tomar de volta todos os territórios ocupados e a fazer da Índia um grande império, maior do que hoje conhecemos como Índia moderna. Mas foi seu neto, Ashoka, que seria ainda mais importante para trazer vida nova ao país. A história dessa vida nova começa com uma história de morte. Por volta do 9º ano de seu reinado, o exército conquistou o reino de Kalinga. Foi uma guerra brutal e sangrenta, e muitas pessoas dos dois lados morreram. Ashoka percebeu o quanto tinha sido terrível e violento. Por isso, converteu-se ao budismo, e ao invés de continuar a derramar sangue, dedicou seu reinado a espalhar a paz e a tolerância em toda a região. Muitas obras foram realizadas para melhorar as condições de seu povo. Desde lugares com sombra para descansar e poços d'água para refrescar-se em dias quentes, até hospitais onde as propriedades das plantas para curar doenças foram estudadas. Ashoka gastou grande parte de sua riqueza reconstruindo templos quebrados ou queimados, procurou difundir os ensinamentos de Buda e fez de seu reino um local tranquilo. Por isso, Ashoka se tornou um dos mais famosos reis da Índia antiga. E é lembrado com muito respeito até hoje. A chegada do Islã. Aproximadamente 400 anos após o período do reinado magnífico de Ashoka, a Índia deixou de ser um único império e ficou fragmentada em vários reinos independentes. Cada um desses pequenos reinos era governado por um Maharaja, que significa grande rei ou rei maior. Já no século VII, os muçulmanos chegaram à Índia e começaram a espalhar a religião do Islã. Muito mais tarde, no século XIII, os turcos e em seguida os guerreiros mongóis das estepes da Ásia vieram e tomaram o controle de todo o país. Nossa, todo mundo queria ter o controle da Índia. É verdade, Pipo. Mas por causa das influências de todos esses diferentes povos, a cultura indiana foi enriquecida com milhares de nuances, histórias e tradições, tornando-se uma das mais ricas culturas do mundo. Um dos símbolos mais famosos da cultura indiana é o Taj Mahal, que pode até parecer um palácio, mas na realidade é um túmulo. Possivelmente o túmulo mais famoso do mundo. A história conta que no século XV, vivia na cidade de Agra um imperador muçulmano de origem turco-mongol chamado Shah Jahan. Ele tinha muitas mulheres, mas sua preferida era Mumtaz Mahal. Ele a amava com todo o seu coração. Quando ela morreu, em 1631, o imperador ficou inconsolável e dedicou grande parte de sua vida a construir um mausoléu incrivelmente lindo para ela. Desde esse dia, o Taj Mahal é um dos mais belos edifícios já construídos. Um símbolo magnífico do amor. Vamos usar nossa bússola do tempo para descobrir mais sobre outras mulheres influentes em toda a história. Muitas mulheres no Antigo Egito eram muito influentes, e algumas delas até se tornaram faraós. Em meados do século XV a.C., Hatshepsut foi uma mulher faraó que governou o Egito por mais tempo do que qualquer outra, mais de 20 anos. 100 anos depois, em 1370 a.C., outra mulher detinha o poder no Egito. O nome dela era Nefertiti, que significa a Bela Chegou. Sua famosa beleza foi imortalizada em centenas de pinturas e esculturas da época. Nefertiti foi a esposa do grande faraó Akhenaton, que proibiu o culto a todos os deuses, exceto a um, o deus do sol, Atom.
Akhenaton e Nefertiti construíram uma nova cidade, na qual os dois governavam juntos, algo que nunca havia acontecido antes no Antigo Egito. Alguns estudiosos também acham que Nefertiti governou como faraó após a morte de Akhenaton com um nome diferente. E não vamos esquecer da lendária faraó Cleópatra, que no século I a.C. tinha o homem mais poderoso daquele tempo na palma de sua mão. Primeiro, ela conquistou o coração de Júlio César, garantindo a proteção de Roma. Mas quando César foi assassinado, Cleópatra se apaixonou e uniu-se a um general romano chamado Marco Antônio. Juntos, eles formaram uma aliança entre o Egito e Roma. Mas perderam a batalha pelo controle de Roma para o herdeiro de César, Otaviano. Mesmo com um final trágico, a história de Marco Antônio e Cleópatra ainda é lembrada até hoje como uma das maiores histórias de amor de todos os tempos.